introdução. Bom, hoje temos um webinar por 30 minutos, vamos falar um pouco sobre dimensionando redes com Fluidity Water, que é um software para simulação hidráulica eh, de redes de abastecimento. Meu nome é Pedro Almeida, eu trabalho como engenheiro de hidroinformática, mais ou menos há 5 anos, trabalhando com modelos hidráulicos e também auxilio no desenvolvimento de software para modelagem hidráulica. Trabalho na Fluidity. E hoje também aqui com a gente temos o Romeu Bortolas, que é consultor e trabalha com modelagem hidráulica aí mais de 20 anos. Trabalha bem na prática, utilizando os modelos hidráulicos no dia a dia. Só antes da gente começar, a gente está utilizando a plataforma Teams e para fazer perguntas, né, tem a aba de Q&A, então você clica ali na aba e consegue enviar perguntas para a gente enquanto a gente vai apresentando. Vocês podem enviar as perguntas e a gente tenta responder no final todas elas. Um pouco da agenda de hoje, como esse é o primeiro webinar que a gente faz em português, da Fluidity, vamos ter uma introdução bem curta sobre a Fluidity, para vocês conhecerem. Depois falar um pouco sobre estratégias para dimensionamento, utilizando o modelo hidráulico. Aí o Romeu vai falar um pouquinho também sobre alguns pontos importantes para dimensionamento, mas aí focado no Brasil. E no final a gente tem uma sessão aí de perguntas e considerações finais. Vamos começar aí com a apresentação sobre a Fluidity. Bom, Fluidity é uma empresa finlandesa que tem como carro-chefe a produção e pesquisa de softwares para modelagem hidráulica. Tem o Fluidity Heat, que é um software para modelagem de sistemas de abastecimento, de aquecimento e resfriamento distrital, mas é aplicado mais em países com climas extremos. Temos Fluidity Water, que é para modelagem de sistemas de abastecimento de água, vamos falar um pouco dele, o Romeu vai mostrar um pouquinho da interface. O Fluidity Storm, que é para modelagem hidráulica e hidrológica, mais aí voltado para sistemas de drenagens e simulações de inundações 2D. O Sewer, que é para modelagens de redes municipais de esgoto. E um software que não é de desktop, né, uma aplicação web, que é o Fluidity Vision, que é para visualização e compartilhamento utilizando o navegador web. Só um pouquinho mais do Fluidity Vision, que é um pouco diferente dos outros, né? Mas a ideia é bem simples. É uma plataforma web que você pode utilizar para fazer o compartilhamento de resultados do modelo, por exemplo. Você pode compartilhar com seus colaboradores, seus clientes, colegas de trabalho, e eles não precisam fazer a instalação de um software desktop, né? Só através do link você consegue ter o acesso aí a visualizações que são bem parecidas com o que quem está utilizando o software tem, né? E criaram para isso. Auxilia também para quem está no campo, né? Pode utilizar um celular ou um tablet para visualizar alguns resultados do modelo, dar um zoom, selecionar alguns componentes para ver vazão, pressão. Então, isso auxilia bastante aí compartilhamento dos resultados que são obtidos através do modelo ou até dados em escada, né? Que são conectados através do modelo. 3 pontos que eu acho importantes também para o assunto de hoje, de dimensionamento e em relação ao software. O Fluidity ele tem intercambiabilidade, então se você tem modelos que já foram criados em outras plataformas, por exemplo, Epanet, é bem fácil para importar e exportar no mesmo formato. Também uns dados de GIS, bem fácil fazer o import e exportar. Vários formatos são aceitos, GIL Package, Shape, os mais utilizados aí no nosso setor. E também dá para fazer plugins, por exemplo, utilizando o Python para expandir um pouco da forma que você usa os modelos e talvez tenha alguma aplicação específica aí que você queira fazer um plugin para auxiliar. A interface gráfica ele é robusta, ele roda em Windows, Mac, Linux, ele é standalone, então não precisa de uma outra licença de um software GIS, né? Ele não funciona como um plugin, ele tem sua própria interface e também conta com algumas ferramentas que auxiliam aí na análise, na otimização, correção de dados,
por exemplo, gerenciamento de perdas e outras ferramentas já prontas que auxiliam nisso. Uma outra parte que eu acho bem importante para qualquer atividade que você faz, claro, com modelos hidráulicos, inclusive o dimensionamento, é como você compartilha os resultados. Então, tem uma ferramenta bem legal para criar os relatórios diretamente no Fluidity. Esse é um exemplo que eu criei aqui, só demonstrando algumas das ferramentas que você pode utilizar para fazer o seu relatório. E o Romeu até brincou outro dia comigo, falou que parece um Power BI, porque ele já é todo conectado com os resultados do modelo. Então, você faz um outro cenário, roda o novo cenário, vai atualizar todos os resultados automaticamente. Ele é todo conectado. Ele é bem robusto e tem bastante ferramentas por trás né, dessa visualização que a gente está vendo. Também tem conexão com SCADA e processamento de dados diretamente feito aqui. Então, processamento de séries temporais e ajuda aí, né, processar os dados que você vai utilizar como input do modelo e dados que você vai também exportar. Isso auxilia também, né, a redução de utilização de outras ferramentas, né? Você não precisa ficar toda hora exportando os resultados para criar seu relatório. A Fluidity, ela trabalha, tem negócios em mais de 20 países, temos um pouco mais de 80 empresas de saneamento e produção de energia distrital que utilizam nosso software diariamente, mais de 16 empresas de consultorias, inclusive algumas delas também atuam no Brasil. E como brasileiro, fico muito feliz que agora o Fluidity também está sendo utilizado no Brasil e gostaria de agradecer o Romeu que topou participar e dividir um pouco da experiência dele aí com utilização do software e com dimensionamento de redes. Obrigado, Romeu, e passo a bola aí para você. Bom dia a todos. Pedro, travou meu Teams bem na hora, não sei o que aconteceu. Claro. Estava te ouvindo perfeitamente, mas na hora de habilitar meu áudio não funcionou. Tudo bem? Sem problema. Como o Pedro já me apresentou, trabalho aí com essa parte de simulação hidráulica, né? Tenho uma pequena empresa que presta serviço nesse segmento. E hoje nós temos uma proposta de elaborar um demonstrativo simples, né? De utilização do software Fluidity como dimensionamento de redes pelo método interativo de tentativas. Então, a gente vai mostrar uma maneira simplificada, né, de utilizar ele. Existem outras opções, até o Pedro vai mostrar na sequência, mas a ideia é fazer essa demonstração dessa maneira. Nós vamos considerar aí alguns inputs, alguns parâmetros, né, e algumas premissas para poder estar utilizando o Fluidity, né, e demonstrando essa aplicação. Trata-se de um caso muito recorrente, né, nas empresas de saneamento, um pedido de ligação de um novo empreendimento, né, de grande porte, normalmente acontece nas extremidades, todo mundo sabe que isso é muito complexo para o sistema, né, então esse aqui é o nosso modelo fictício, e nessa posição, né, teria a previsão de incorporação de um novo empreendimento, eu denominei aqui de condomínio FW, e a ideia é que ele tenha um consumo máximo diário aí, estimado em 4 litros por segundo. Então, essa é a nossa missão, né? Avaliar qual é a rede que ficaria adequada para atender essa condição. Lembrando que eu tenho todo um sistema montante, né? Tenho desde produção, bombeamentos, reservatório, até chegar nessa posição. Tem inclusive uma válvula redutora de pressão. Então, vamos começar fazendo o traçado da rede, né? Para atender esse empreendimento. Observem aqui, eu estou usando imagem de fundo, né? Já referenciado. Nesse caso específico, Bing. Vou fazer o traçado aqui. Um dos diferenciais, né, dessa integração do Fluidity com o GIS é exatamente eu poder mudar o sistema de referência só trocando, né, simplesmente digitando. Então, se eu quiser fazer uma substituição para uma outra imagem de fundo, né, um outro referencial, eu simplesmente começo a digitar aqui, né, e ele já dá as opções e eu posso selecionar facilmente. É só como uma referência, tá? Então, fiz um traçado de rede inicial para esse ponto, né, esse condomínio.
Nesse primeiro traçado eu deixei como um diâmetro mínimo, né? Deixei uma rede de PAD 63, com um diâmetro interno de 49 milímetros. Vou alimentar o meu consumo, né, nesse empreendimento. Então, é simples assim, eu coloco um consumidor, especifico a demanda máxima diária que eu comentei, indico o padrão de consumo, nesse caso aqui eu vou colocar um padrão moderado, né, porque está uma simulação dinâmica, e aí eu faço o vínculo, né, desse ponto com, exatamente com a simulação, com o nó mais próximo. Então, vou vincular, observem que ele já vinculou esse ponto, é simples assim. Essa rede, aproximadamente, ela tem 1,2 km, 1,3 km, e vou rodar para verificar como que o sistema vai se comportar, né, colocando o abastecimento a partir de uma rede de PAD 63. Então, de cara, eu já percebo que eu tenho dificuldade. Se eu colocar aqui um gráfico de visualização de pressão temporal, a gente já percebe que deu pressão negativa, né? No caso, o simulador está configurado para rodar por dependência de demanda, né, que é uma das opções. Tem outras maneiras, mas nesse caso é suficiente para a gente poder avaliar esse caso específico. Vou avaliar a perda de carga unitária, né, que é um outro parâmetro que a gente avalia. Normalmente, a referência normativa é 10 metros por quilômetro. Nesse caso específico, está passando de 250, né, ou seja, esse diâmetro é realmente muito inadequado, né, para poder utilizar. Então, próximo passo né, como é um método de tentativas, eu vou colocar um outro diâmetro, né, para a gente avaliar se ele vai atender ou não a nossa situação. E depois eu vou comentar um pouco sobre os parâmetros normativos, né? Eu olhei rapidamente a questão de pressão, né? Então, se não tem pressão, não atende, e também perda de carga unitária. Vou trocar aqui, vou colocar uma tubulação de PAD DE 160 e vou rodar com essa condição. Rodando com essa condição, vou avaliar novamente a pressão, eu vejo que atende, né? Tá uma faixa aí entre 13 e 28 MCA, aproximadamente. Vou avaliar a perda de carga unitária, né? Já baixou muito, estava em 250, né? Como ela é exponencial, foi proposital para fazer essa provocação. A gente está abaixo de 2 metros por quilômetro, né? O que é uma perda bastante baixa, até para o horário de maior consumo. Isso aqui está variando ao longo do tempo. Então, ou seja, eu posso trabalhar com um diâmetro menor, nesse caso, né? Vou testar um outro diâmetro e, nesse caso, vou usar um outro material. Vou usar DFOFO, PVC DFOFO DN100. E vou avaliar como que vai ficar o comportamento do meu sistema. A minha perda de carga unitária foi para próximo de 5, né, no pior horário. Como a norma admite até 10, né, claro que isso é uma referência, são casos e casos, depende da distância, depende da questão energética, mas passaria, né, nessa referência normativa. Vou avaliar também a pressão disponível no ponto de interligação, está variando entre 10 e 27 MCA. Então, nessas condições, atende a nossa condição normativa. Eu vou mostrar aqui um gráficozinho, uma das opções que a gente pode fazer aqui no Teams, né? Até esse ponto do condomínio, desde a produção, passando pelo reservatório, tem uma VRP, conforme eu comentei. Vou gerar um gráficozinho com as cotas de carga hidráulica, né, e nível de terreno. Então, eu tenho em preto o nível de terreno, tem a parte alta, onde tem reservatório, e aqui eu tenho a minha linha de energia, né? Tem um bombeamento inicial, que passa pelo reservatório, depois tem nesse ponto uma quebra de pressão numa válvula, né, que está exatamente nessa posição.
ou seja, eu chego com pressão suficiente, né, com energia suficiente para atender o meu empreendimento nessas condições. Posso também fazer várias visualizações, né, no formato GIS, então a gente chegou à conclusão que isso atende. Eu posso ativar simplesmente uma outra visualização que eu deixei preparada aqui, para o software me informar qual que é a pressão mínima nos pontos, né, nos nós. Então aqui foi editado os nós para triângulo, né, e tal. Então aqui eu tenho uma fácil e rápida visualização da pressão mínima, né. Isso é uma configuração já pré-determinada. E com isso a gente vê assim que tem uma ferramenta robusta, né, que tem bastante opção, bastante interface com o GIS, e também dá para personalizar bastante. Todos esses menus, essas visualizações eu posso alterar, né? Por exemplo, se eu quiser visualizar alguma outra grandeza, eu simplesmente seleciono o trecho, né? E altero o tipo de visualização que eu quero fazer, tá? Então, por exemplo, quero verificar nesse trecho, por exemplo, a velocidade, né? Eu só começo a digitar, ele já disponibiliza a opção de verificar um gráfico de velocidade, né? Então, nesse caso aqui está variando entre 0,03 e 0,18 metros por segundo, e assim por diante, tá? Se a gente quiser dar uma observada na questão do sistema a montante, que é muito importante, né? A gente não deixar despressurizar esse sistema, e não deixar ultrapassar os patamares normativos, né? Então, eu vou dar uma observada nesses trechos que antecedem essa nova rede que a gente está propondo, né? Então, eu tenho, por exemplo, nessa posição, eu tenho uma rede de 150 DFOFO, perda de carga unitária abaixo de 3, aí faz a transição para uma rede de 100, PBA classe 20, aqui está levemente superior, né? Como eu comentei, uma rede existente, provavelmente não carece substituí-la, né? Porque já tem o atendimento do que a gente precisa lá na frente. E à medida que ela vai derivando, né? Ela vai diminuindo a perda de carga, né? E vai melhorando a condição de operação. Então, a princípio, esse era o intuito desse exercício. Você pode retomar, por gentileza, Pedro, só para a gente fazer algumas observações sobre pontos importantes, hein? Claro, Romeu. Então, aqui nesse slide, né, alguns pontos que valem a pena a gente observar quando falamos aí a respeito de questões específicas como essa. Então, a gente tem como referência a NBR 12218, né, de 2017, que fala sobre projeto de redistribuição de água, abastecimento público. Especificamente nesse caso, o que é mais relevante, o que a gente levou em consideração? O parâmetro de perda de carga unitária, né, que é a referência normativa para ficar inferior a 10 metros por quilômetro, né, isso é um parâmetro dos mais importantes, é o que mais a gente observa. Temos a questão do diâmetro mínimo, né, que a norma fala em DN 50, não especifica diâmetro interno, né, mas fala em DN 50, diâmetro nominal. Temos também a questão de pressão, que também é muito importante. Então, ela comenta que a pressão deve obedecer um patamar de 10 a 40 MCA, com ressalvas, né, de que são aceitos valores de pressão estática superiores, desde que tenha uma justificativa técnica e econômica, né? Em vários dos sistemas que eu trabalho, isso acontece por conta da condição topográfica, né? Com desníveis geométricos absurdos no sistema, né? Na faixa de 300, 400 metros. Então, às vezes, isso é possível de ser admitido. A gente tem também uma questão muito importante, né? Que a gente pressupôs que aquele modelo estava todo organizado, né, tinha qualidade satisfatória para a gente poder fazer esse exercício, e aí a gente fala da qualidade dos dados de entrada, né? A gente precisa ter um cadastro técnico de redes muito bom, a gente precisa ter um material sobre topografia, né, interessante, né, de preferência com pontos cotados de cruzamento, né, alguma coisa relacionada a aerofoto, enfim, de acordo com a precisão, né, que se pretende ter no modelo. Cadastro eletromecânico também, né, a gente tem que ter um cadastro eletromecânico interessante, e também a gente usa muito as informações comerciais, né, então o cadastro comercial também faz parte dessa qualificação dos dados de entrada. E aí a gente entra numa questão de calibração compatível com o propósito do modelo, né? Depende muito do que a gente quer
avaliar, né? Se a gente vai fazer uma avaliação pensando em planos e estudos, né? Uma coisa mais abrangente, ou se a gente vai partir para uma questão mais de projeto, como seria o caso dessa nossa aplicação, ou mesmo, né, com um propósito mais operacional, que daí a gente tem realmente um nível de detalhe maior, uma precisão diferente para poder estar avaliando todos os detalhes que são necessários. Também uma coisa muito importante, eu fiz uma análise bem simples, né, porque o propósito era avaliar aquele trecho de rede, mas é muito importante a gente avaliar se tem disponibilidade hídrica, né, se a ETA comporta tratar, se a elevatória de água bruta comporta jogar essa água para a ETA, se tem reservatório, né, suficiente para poder estar atendendo essa nova demanda. Isso é muito importante, né, num sistema pequeno, principalmente, é muito relevante. Temos aí também que considerar as pressões dinâmicas, né? Então, ao longo das horas do dia, com os padrões de consumo, né? Então, tudo isso está dentro dessa avaliação. Faixa de operação de bombas, né? Eu coloco um empreendimento novo, pode extrapolar um ponto de trabalho recomendado pelo fabricante, pode ficar numa faixa de rendimento ruim ou prejudicar até a performance e durabilidade da bomba. Também tem a questão dos diâmetros e materiais das tubulações, né? A gente tem que avaliar eles, porque dá muita diferença com relação a diâmetro nominal interno, externo, né? Tem toda essa dinâmica e as classes de pressão, né? Para suportar as pressões que a gente está prevendo, principalmente nas excepcionalidades, né? De pressões mais elevadas. Bem, acho que era isso que eu me propus a comentar, que a gente tinha conversado, né, Pedro? E só para dar uma ideia, né, do uso do software, né, integrar um pouquinho disso e mostrar do que parte do que ele é capaz, né, um pequeno demonstrativo aí disso. Passo a bola para você, Pedro. Obrigado, Romeu. Bacana. Obrigado por dividir a experiência com a gente aqui, principalmente, né, nas aplicações no Brasil. Um outro ponto que eu gostaria também de adicionar aqui é só que o Romeu ele fez esse processo de tentativa e erro, que é uma forma bem didática e bem prática também de fazer esse tipo de dimensionamento, mas hoje em dia ferramentas de software de modelagem hidráulica ele já tem outros tipos de ferramenta, como a otimização, né, da forma automática. Você entraria, por exemplo, o custo das redes, o diâmetro mínimo, máximo, pressão mínima e máxima, os parâmetros, né, perda de carga unitária, e aí o próprio software ele faria esse processo automaticamente, né, de forma iterativa. E também pode fazer simultaneamente para várias partes do sistema, não somente uma rede. Também tem ferramentas, né, que ajudam o dimensionamento, quando você faz análises de impactos de rupturas, análises de hidrantes, é, também ajuda o lançamento automático de perdas, né? Talvez a próxima etapa do avaliar um empreendimento seria talvez entrar as perdas que aconteceriam no futuro e tentar ver como é que o sistema se comportaria no futuro. E algumas ferramentas que também ajudam setorização, né? Principalmente quando você vai fazer esse processo que o Romeu demonstrou. Mas é isso, agora uma parte do tempo aqui temos 4 minutos, mais ou menos, para perguntas e algumas considerações finais. Deixa eu dar uma olhada aqui se apareceu. Temos algumas perguntas. Então, algumas delas, deixa eu ver. Obrigado pelas perguntas. Uma bem básica que é se a gravação vai ser enviada, né, de hoje. Acho que ela vai ser enviada automaticamente depois de um dia, se eu não me engano, mas também vai estar disponível no YouTube. Outra pergunta aqui, deixa eu ver se essa talvez para o Romeu, o que acontece em casos que o diâmetro da tubulação não atende às premissas das normas, né, as questões das normas. Acho que você falou um pouco, mas você poderia comentar um pouco mais, Romeu, assim, o que você poderia fazer com o software, por exemplo, se não atendesse a perda de carga unitária, pressão necessária no local? Positivo, Pedro. O que ocorre, né? Uma das coisas que normalmente a gente tem dificuldade em atender, né, para rede de pequeno diâmetro, tem um outro parâmetro que a norma também comenta, eu nem frisei tanto ele, mas tem a questão das velocidades, né? Ela pede que seja acima de 0,40. Mas em diâmetros pequenos é um pouco mais complexo isso, né? É um parâmetro que a gente acaba não tendo
como atender em alguns casos. Quando os diâmetros são maiores, né, as velocidades são maiores, então a gente não tem essa dificuldade. Mas a ideia em diâmetros muito pequenos, que eu acho que seria esse o caso da pergunta, a gente não tem como sair do diâmetro mínimo, né? Então a gente tem que escolher entre o que tem mais relevância, né, pelo bom senso. Então, no caso, o diâmetro mínimo é DN 50, né, que aí o PAD 63, que é 49, no caso específico daquela classe de pressão, se aplica. E quando não atende, né, por questão de perda de carga elevada, né, a gente vai aumentando os diâmetros, né, e para tudo se tem jeito, né, inclusive rede de aço, né, e redes de ferro fundido de grande diâmetro, de PAD, tem vários materiais. Tá certo. Obrigado, Romeu. É, pelo tempo a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas depois a gente volta, né, e responde diretamente para quem perguntou. Acho que tem uma outra pergunta parecida, né, com a primeira, mas também um pouco diferente, é a questão das normas, né, que a gente citou, você citou ali, Romeu, a norma 12, 2218, 218, e citou algumas outras. Tem alguma outra norma que você eh, utiliza no dia a dia ou que você sugere que quem está fazendo o dimensionamento no Brasil poderia utilizar, talvez até alguma norma internacional? Então, normalmente tem normativos da Sabesp, que a gente leva em consideração, né, que são mais específicos, nesse caso, e coisas internacionais tem grande diferença, né, de diâmetros mínimos, né, isso que a gente observa. Então, em geral, aí vai ter para outros componentes, por exemplo, do sistema de rede de distribuição, eu acredito que essa seja a referência. Aí tem para reservatório, né, tem para elevatórias, tem para pós-sucção, também tem algumas referências. Então, cada componente tem a sua norma específica, né? Mas no caso de redistribuição, é a referência nacional e aí tem as normas, as normativas da Sabesp, que normalmente é alguma coisa que a gente segue. E essa revisão da NBR 218, ela veio com bastante detalhe, né? Inclusive falando sobre simulação hidráulica pela primeira vez, né? Sobre modelos, sobre referências de DMCs. Então é bem interessante. Quem não conhece, para ler ela na íntegra, que ela tem bastante a agregar. Tá certo. Tá certo, obrigado, Romeu. Aí as próximas a gente responde depois para não passar aqui o tempo de vocês. Antes da nossa sessão, eu recebi uma pergunta sobre licenças acadêmicas. Só gostaria de frisar aqui que temos licenças acadêmicas, né? Acho que tem alguns participantes que trabalham também em instituições educacionais. O software é bem didático e acho que o bacana dele também para licenças acadêmicas é que os simuladores básicos deles, né, eles são de código aberto, então é bem, eu acho, é, compatível com o uso nas instituições de ensino. Aí só peço que preencha o formulário, né, tem um formulário no nosso site, se você tem interesse nesse tipo de licença acadêmica, e a gente já responde, cria esse tipo de licença. E é isso por hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado de participar. Se vocês quiserem aí acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, peço que sigam a gente no LinkedIn, é onde a gente posta aí toda vez que tem alguma atualização do software, alguma ferramenta bacana que a gente desenvolve. E a gente vai tentar organizar mais webinars também em português. Muito obrigado por hoje. Tenha uma boa semana.